Olá, meu nome é Ian Freza do Teclado Disléxico e hoje eu vou falar com vocês sobre literatura. E já que eu vou falar sobre literatura, eu gostaria de divulgar um canal que eu gosto muito, de uma amiga minha. Eu espero que eu possa chamar ela de amiga, eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que me atendeu muito bem, sempre teve palavras muito carinhosas comigo, que é Cláudia Oliveira, do canal Tô Lendo. Vou deixar o link aqui embaixo e eu recomendo muitíssimo. Adoro usar superlativos na minha escrita, então por que não no meu vídeo? Recomendo muitíssimo que vocês visitem o canal dela, assistam. Ela faz um canal só sobre os livros que ela está lendo, ela lê muito. Gostaria de ter o ritmo dela. Mas vamos lá. Eu não sou um autor renomado, longe disso, eu tenho apenas um romance publicado. Então essa lista aqui não é sobre 10 livros que todo escritor precisa ler, não. Esse aqui é 10 livros que me ajudaram na hora de escrever. Sejam eles pelo viés acadêmico ou da literatura em prosa em si, certo? Então vamos começar com esta obra aqui, minha Bíblia. Vocês podem ver que está cheio de anotação, que é O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Esse livro é meio que lugar comum para autores, principalmente de fantasia, por causa dos 17 passos que ele propõe na jornada do herói. No entanto, o que eu acho mais fascinante nessa obra é como ele apresenta uma ligação entre todos os mitos do mundo e por que mitos separados por tempo e espaço, do Japão feudal aos Incas. Como é que essas mitologias têm a mesma história, têm o mesmo fundamento? E por que isso acontece? E ele vai destrinchando isso ao longo das suas 400 páginas de uma forma bem interessante. O próximo que eu vou falar é um romance e é esse aqui. 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Me tocou e mudou minha escrita tal como Joseph Campbell. E eu vou lhes dizer por quê. Eu nunca tinha conhecido um autor que trabalhava tão bem a natureza, seja lá fora ou a natureza interna do homem. É o livro talvez mais humano, talvez com... Tem outro livro ali também que tem a humanidade muito à flor da pele. É talvez o melhor começo de livro na história da humanidade. E é tão repleto de poesia e humanidade que... Ai, esse aqui eu gosto até de abraçar. Esse livro aqui é o tipo de livro que eu acho que pode ajudar aquela pessoa que está passando por um bloqueio criativo, por falta de inspiração. Lê isso aqui e você vai ficar bem inspirado, tenho certeza disso. Um outro livro acadêmico que eu recomendo muitíssimo para ajudar na hora da escrita é o Manual do Roteiro, de Sid Field. O nome diz tudo, é um manualzinho mesmo, ele é bem didático, ele é um pouco até bem iniciante, mas ele tem noções muito interessantes como essa aqui, que eu vou ler aqui para vocês. Personagem, ele recomenda você dividir o personagem em dois, a parte interior e a parte exterior. A parte interior ele manda você fazer uma biografia do personagem. O que é que ele viveu, se a mãe morreu, se a mãe está viva, se o pai morreu, se o pai está vivo. E o exterior, onde você vai apresentar o profissional, o trabalho, o pessoal, marital ou social, e o privado, o que ele faz sozinho. É a regra dos 3 P's de Sid Field. É bem básico, mas ele tem várias noções bacanas. Ele também vai mostrar para vocês o ritmo em que as coisas devem acontecer, quando é que tal coisa deve acontecer em tal ato. Eu vou fechar aqui para vocês verem. Certo? É um manual de roteiro para cinema? É. No entanto, ele não impede você de entender ou compreender como transformar a sua história em um ritmo que talvez se aproxime do ritmo cinematográfico. Obviamente que haverá diferenças entre as duas mídias, mas eu carrego esse livro comigo até hoje e toda vez que eu vou planejar uma estrutura narrativa, eu corro pro velho bom Sid Field. O primeiro de romance que eu falei foi Gabriel Garcia Marques. O segundo é esse carinha aqui, americano, chamado Vonnegut. Vocês podem ver também, tá cheio de marcação aqui.
E esse cara escreveu uma pequena pérola chamada Matadouro número 5. É um livro super lindo, é sobre a humanidade em sua essência. Ele usa um artifício que eu gosto muito de acompanhar, que é a repetição. Toda vez que um personagem morre em Slaughterhouse 5, que é o Matadouro número 5, a frase "So it goes" aparece. Depois de certo tempo, você não consegue mais ver se esse "So it goes" é extremamente frio ou extremamente quente. Extremamente impessoal ou extremamente pessoal. E esse trabalho de humanidade é isso, a gente sempre vive nessa. A gente é frio ou a gente é quente. E ele gosta de botar ilustração também. Ele gosta de brincar com as formas que o livro pode ter. Um outro livro que eu acho muito bacana na hora de escrever é O Cru e o Cozido, de Claude Lévi-Strauss. É um livro mais denso, um livro mais complicado de entender. Não acho que é um livro que você precisa ler de cabo a rabo, até porque tem coisas aqui que só um antropólogo, um sociólogo vai entender. Mas o que eu gosto nele é que ele pega mitos de várias tribos nativas da América do Sul e ele vai vendo as mínimas diferenças entre cada tribo e vai estudando como isso influencia na percepção de mundo desses povos. Me ajudou para entender os nativos brasileiros para um projeto pessoal, no entanto me ajudou também a entender a proximidade de certas obras e como você deve entender que a história já foi contada. O que importa são as pequenas variações e o que essas pequenas variações dizem sobre você e sobre seu tempo. Temos que lembrar que a tinta de um livro vive para sempre. É um registro. Então não é só um registro de uma obra ficcional, é o registro de um tempo e de um povo. Se a gente esperar 300 anos e a gente for entender o que foi Harry Potter, a gente vai entender melhor o que nós somos atualmente, certo? Ou o que nós representamos atualmente. Livrão. Esse cara aqui mudou a minha vida. Antônio Cherchenesky, autor brasileiro. Areia nos Dentes é um livro de faroeste e ele tem o experimentalismo formal virado. É tão interessante como ele trabalha a forma, certo? Ele brinca muito, ele se deixa levar, ele se permite transgredir as leis da escrita e da literatura de uma forma que me libertou. O Sangue Agreste, que é o meu primeiro romance, só existiu por causa desse cara aqui. E nesse livro aqui de faroeste tem zumbis. Eu vou ler aqui uma passagem que eu acho muito bacana, é rapidinho. Os mortos-vivos chegarão agora à cidade de Mavrak. Eu sei como eles se aproximam. É possível escutá-los se acercando. É tipo... Eu roubei descaradamente desse cara. Eu espero que ele me perdoe. Mas Areia nos Dentes, acho que pode ajudar também aquele autor que quer sair do lugar comum na hora da escrita. A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Outro lugar comum. Eu gosto de indicar ele porque ele é um pouco mais acessível que a Jornada do o Herói de Mil Faces, de Campbell. É um Campbell plastificado, é menos intenso e por isso eu achei ele menos interessante. Mas como ele trata de filmes que a gente conhece em vez de mitos que a gente desconhece, no caso de Campbell, ele se torna uma leitura mais acessível. Um outro livro que mudou a minha percepção de mundo, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Como Saramago consegue manter esse ritmo, eu nunca vou saber. É um ritmo tão intenso a escrita dele, esses parágrafos longuíssimos. É tão visceral, é tão murro no estômago.
Esse livro aqui também foi uma das experiências mais intensas que eu já tive lendo o livro. Eu sempre fiquei embasbacado com pessoas que conseguiam rir de gargalhar ou até chorar de verdade lendo um livro. É uma experiência que eu até hoje nunca tive. O mais perto que tive foi com esse livro aqui. Há uma cena de pré-estupro em que a coisa você vai vendo que vai caminhar para um estupro, e eu fechei o livro e falei, não dá pra ler isso aqui agora não, eu preciso estar um pouco mais preparado. Isso só mostra o poder de José Saramago. Esse livro aqui por um tempo foi meu vilão. Eu sou tão fã da escrita de Saramago que eu tentava mimicar, eu tentava imitá-lo, transformando meus capítulos e meus parágrafos em verdadeiras odisseias sem quebras de parágrafo. No entanto, eu não tenho a capacidade e nem a intensidade de José Saramago. E demorou um certo tempo até que eu entendesse que eu precisava só apreciar ele e não necessariamente escrever como ele. O último acadêmico, sobre a escrita de Stephen King. O livro é bem interessante, principalmente para quem gosta de Stephen King. No começo do livro ele é bem uma biografia mesmo, mas lá pro final do livro ele começa a trabalhar melhor a escrita mesmo, como o autor deve trabalhar a escrita. E ele é bem minucioso, viu? Ele pega frases que ele escreveu e ele mostra o processo de pensamento dele, como uma frase fica melhor se ele tirar um adjetivo, um advérbio. Ele é um pouco fatalista, devo dizer. Mas o cara é o autor mais vendido americano, algo que deve ser respeitado. Ele tem um ritmo de escrita e de lançamentos que deve ser admirado. Então, Stephen King, sobre a escrita, é uma leitura bem interessante. E o último livro que eu vou falar é esse aqui, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Essa é a minha cópia americana. Esse livro aqui é muito interessante porque ele tem nas entrelinhas uma lição muito bacana, principalmente para escritores iniciantes, que é: você pode ser profundo na simplicidade. As frases de Hemingway são curtas, diretas, poucos adjetivos, e ele fundamenta tudo na escrita. A escrita dele é a mais pura possível. Então é isso. Esses são os livros que eu recomendo. São livros que me ajudaram muito a entender escrita e fazer uma escrita melhor. Então é isso. Comenta aqui embaixo os livros que você acha que te ajudam como escritor ou como um ser humano em si. E antes de eu partir, eu tenho um desafio para Cláudia do Tolendo. Eu quero saber o seguinte: qual foi o primeiro livro que te fez chorar? Qual foi o primeiro livro que você parou e pensou: rapaz, isso aqui é mais do que um simples livro, isso aqui é arte? E qual é o livro mais engraçado que você já leu? Galera, então é isso. Por hoje é só. Aperta o botão de like, aperta o botão de subscribe, comentem sempre que quiserem, compartilhem sempre que puderem. E até a próxima. Valeu? Fui!